A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para juntos estudarmos a Santa Palavra de Deus, o mistério da Igreja. Hoje, é claro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos estudar o primado de São Pedro. O primado de São Pedro, o papado, o Papa, o nosso chefe visível aqui na Terra. Então, olha só que coisa maravilhosa quando nós vamos entendendo a palavra e os mistérios de Deus. Tudo que nós já estudamos nos nossos encontros anteriores, hoje é uma continuação. Então, se você está aqui conosco pela primeira vez, tenha curiosidade de ir lá e se inscreva no nosso canal, a Escola da Fé no YouTube, a Escola da Fé Católica no YouTube, e veja, e nos acompanhe, e acompanhe todo o nosso raciocínio, todo o nosso amor à Santa Igreja. Nós amamos a Santa Igreja Católica, Apostólica, e hoje, estudando o primado de São Pedro, nós vamos ver assim como tudo é tão maravilhoso, como Deus vem cuidando de cada detalhe para nós, para a nossa salvação. A Igreja, ela é semelhante ao próprio Jesus, isto é, Jesus é humano e divino, né? Então a Igreja também, ela é como Jesus, ela é humana e divina. Então nós vamos ver bem isso, toda essa humanidade e essa divindade da Igreja, a sua participação na divindade. Então, como tudo começou? Por que nós, Igreja Católica, Apostólica, Romana, pela sede estar em Roma, nós temos esta certeza de que Pedro foi o primeiro Papa, né? Muitas outras denominações religiosas, elas dizem que nós nos enganamos nesse ponto. Mas será que nós nos enganamos mesmo? Então vamos juntos, né, tirarmos essas dúvidas, aprendermos com a Igreja o que ela mesma nos ensina dela e do que somos nós. Então eu gostaria de te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir em Mateus capítulo 16. Vá abrindo a sua palavra, né? Achou? Então Mateus, né? São Mateus nos escreve esse relato maravilhoso que aconteceu. Jesus já estava pregando o reino de Deus. Olha, nessa imagem que vocês já estão vendo aqui do meu lado, é Jesus pregando para o povo, né? Ele foi pregando, ele foi aí escolhendo seus discípulos, né? Agora, nessa próxima imagem, você já vê Jesus ao centro e os 12 apóstolos, olha os nomes de todos eles, né? Então, Jesus constitui todos estes discípulos como apóstolos da sua igreja, não é? E aí, um dia, conversando, discipulando esses 12 homens, nós encontramos o que foi acontecendo nesta conversa de Jesus com os 12. Então, pegue no capítulo 16 de Mateus, no versículo 13. Olha que coisa maravilhosa, que relato mais incrível, né? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos. Olha, aqui nós já temos assim, como tudo é verídico, né? O território da Cesareia de Filipe, real, está na história. Então Jesus pisou neste lugar. Jesus está assim na história humana, fundando a igreja, dando toda a estrutura, e ele foi neste lugar conversar com os discípulos. Então eu quero que você esteja bem centrado nisso. Estava no território de Cesareia de Filipe. Isso está na história da humanidade. Jesus viveu nesta época. E então aconteceu o seguinte. E nesse lugar perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então lhes perguntou, Jesus perguntou: e vocês 12, vocês que caminham comigo,
vocês que já viram muito das minhas obras, vocês que já viram muitas das minhas pregações, os meus ensinamentos. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro. Olha que coisa interessante, né? Simão Pedro já toma a frente. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para um judeu, para um hebreu falar isso, reconhecer que aquele homem que estava na frente dele, um homem normal, 2 olhos, 2 ouvidos, um ser humano normal, mas ele já tinha visto o sobrenatural em Jesus, tudo que Jesus já tinha feito e falado e dito e ensinado. Então ele fala: tu és o Cristo. Cristo quer dizer o ungido de Deus, o Messias, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Esse era o nome. Ele era Simão, filho de Jonas. Por que filho de Jonas? Porque nessa época, os judeus, os hebreus não tinham sobrenome. Eles eram fulano, filho de ciclano. Já designava a sua linhagem, a sua família. Então Jesus fala: você é Simão, filho de Jonas. Feliz és tu, porque não foi a carne e o sangue, quer dizer, os teus pensamentos, a tua conclusão, a tua inteligência. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Olha só, irmãos, um espírito de revelação veio sobre Pedro. Então, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, e sim o meu Pai, o Pai Celestial, que está nos céus. Aleluia, aleluia. Pedro recebeu essa revelação. Nós precisamos aprender com a igreja, com a palavra de Deus, isso, viver num espírito de revelação, ouvir a voz de Deus que nos fala. Também, versículo 18, também eu te digo, Jesus estava dizendo, também eu te digo, que tu és Pedro. Nós lá já não chamou mais de Simão, troca o nome dele. Porque eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, olha, inferno com letra maiúscula, hein? Quer dizer, o inferno mesmo, né? As portas do inferno, do inimigo, do reino das trevas. Nós somos da luz, nós somos do reino da luz, ao reino das trevas. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, vejam bem, eu já fui lendo e explicando mais ou menos, mas o versículo 18, a coisa vai ficando muito séria, porque Jesus já tinha dito a Simão: olha, foi o meu Pai que te revelou isso, o poder supremo de Deus sobre ti, na tua mente e no teu coração, te revelaram quem sou eu, porque o povo aí está dizendo um monte de coisa, que eu sou João Batista, que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, um dos profetas, né? Então hoje em dia também cada um fala uma coisa de Jesus, não é? Então eu preciso, Senhor, quem é Jesus? Quem és tu? E Pedro foi na raiz. Pedro já devia estar sempre pensando, ele foi revelado. Deus revelou, ele é meu filho amado. E Jesus aí vem no versículo 18, e Jesus, quem é Jesus para falar isso? Eu te digo, tu és Pedro. Jesus é simplesmente o Filho do Deus vivo, o fundador da igreja. Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, nesta hora, é Deus falando, porque Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, é Deus. E ele diz: tu és Pedro.
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é o próprio Jesus. E sobre a pedra angular que é Cristo, Cristo fala para Pedro daí: eu sou a pedra angular, a pedra invisível, mas tu és a pedra e sobre a qual eu vou edificar a minha igreja, tu és a pedra visível. Eu sou a pedra invisível, Pedro, e tu serás a pedra visível. Edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e estou te constituindo nesta hora pedra, porque, na verdade, Jesus usou a palavra Kéfas. Kéfas, em aramaico, significa pedra. Então ele troca o nome de Simão. E toda vez que na palavra de Deus nós vemos que isso acontece, o nome está relacionado à missão que Deus dá à pessoa. Nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, Abrão. Abrão era Abrão até ele não obedecer. Quando Abrão acredita, exerce a fé, confia no Senhor, nasce Isaac, não é? Então nós vamos vendo todas as promessas se cumprindo. Deus diz: teu nome não será mais Abrão, né? Abrão significa pai elevado, mas tu serás Abraão, quer dizer, pai de uma multidão de povos. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó também, como Isaac, Deus faz aliança com eles. E Jacó também, o nome de Jacó é trocado para Israel. O anjo diz a Jacó: teu nome não será mais Jacó, será Israel. El, né, é a grandeza de Deus. El é o Deus de Israel. Israel, Deus majestoso. Então todas as vezes nós vemos isso com Saulo. Também foi trocado o nome de Saulo para Paulo, São Paulo, e Deus dá uma missão. E quando Deus troca o nome, isso tem a ver com a missão. Isso é maravilhoso. Nós vemos isso em toda a Sagrada Escritura e na tradição da igreja também. Então quando ele chega e fala: Simão, tu és Kéfas, tu serás a pedra da minha igreja, eu te dou. E olha, interessante é Jesus dizer assim: Pedro, olha só, vamos repetir, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse assim: eu vou edificar as muitas e várias igrejas. Não, a igreja é uma, a igreja é minha. Olha que interessante, ele usa esse pronome pessoal, possessivo, Jesus, né? A igreja é minha. Pedro, a igreja nunca será tua e de ninguém, a igreja é minha, eu sou a cabeça da igreja. Eu nasci pela igreja, eu vou morrer pela igreja, eu vou ressuscitar pela igreja, eu vou enviar o Espírito Santo sobre a igreja, porque a igreja me pertence. E o único que pode fundar uma igreja, instituir uma igreja é Deus. Por isso que só Jesus, que é Deus, poderia instituir uma igreja. Nenhum ser humano pode criar igreja com a seu bel prazer, com a sua própria doutrina. Não, Deus, Jesus, ele disse: a igreja é minha, Pedro. Vou cuidar da minha igreja, vou edificar a minha igreja. E Jesus, nesses 2000 anos, nunca abandonou a sua igreja. E ele diz: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha, está com letra maiúscula, o reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que interessante isso. A palavra não diz só céu, diz céus. Todas as dimensões espirituais, todas as hierarquias angelicais, até que se chega ao trono da graça divina, tu desligarás o reino dos céus, participará de todo o mistério da igreja junto com os homens. Aleluia! Então isso, Jesus diz: estarei convosco, vos ensinarei toda a verdade, Pedro. Tu serás o chefe, tu serás a pedra. Olha que coisa mais profunda isso.
Então quer dizer que Jesus também estava dando uma certa infabilidade para Pedro. Eu não deixarei que a igreja erre na questão de doutrina, porque a igreja salvará almas. Claro, Jesus é o Salvador, mas nós junto com Jesus anunciamos, pregamos, levamos almas para o céu, aos pés de Jesus. Não é isso que a igreja faz na sua missão, vida e culto? Adoramos e servimos a Deus e nos amamos, amamos os seres humanos e os queremos todos salvos. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Medite nessa palavra. Nós já estamos terminando esse nosso encontro e vamos continuar no próximo encontro. A grandeza desse chamado. Jesus, que é Deus, chama Pedro. Ele começa a dar estrutura à sua igreja. Então essa outra imagem que você vê agora, ali, né? Que você está vendo, você já vê, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então fiquemos com Deus, medite em tudo isso que você está ouvindo, porque é tudo muito sério. Nos nossos próximos encontros eu vou mostrar para você como que no decorrer dos tempos, dos anos, dos séculos, nós fomos tendo certeza de que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, com certeza. Amém. Fiquemos em Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.